sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática, medidas de tendência central, no nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a calculadora. Vou dar um tempinho aí para você separar esse material. O que vimos na aula anterior? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos e calculamos porcentagem e realizamos um estudo sobre inflação e seus impactos. Anotem lá, a data de hoje, medidas de tendência central. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: compreender medidas de tendência central, interpretar listagens, quadros, tabelas e gráficos, utilizar o raciocínio estatístico para a compreensão da realidade estudada. As principais medidas de tendência central são: tentei aqui trazer um termo para média aritmética. Então, quando você se deparar com a média aritmética, pense numa razão. Mediana, um termo central. Moda, a maior frequência. Trouxe para vocês esse artigo da Constituição. O artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Proposta 1. O texto do artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil apresenta 4 itens. O número de palavras em cada um deles é, respectivamente, 7, 4, 13 e 19. Então, voltando lá. Então, nesse primeiro, eu tenho 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, respectivamente, que significa nessa ordem. Então, o primeiro eu tenho 7 palavras, o segundo eu tenho 4, o terceiro 13 e o quarto 19. Determine um número médio de palavras por item. Mas para calcular a média aritmética, lembra ali no enunciado que eu coloquei uma palavra-chave, razão? Adicione todos os valores do conjunto e, em seguida, divida o resultado pelo número de valores que foram somados. Só um adendo: média aritmética simples. Realizando essa média aritmética simples, percebam o seguinte: eu usei a sigla MS para representar essa média aritmética. Aí, para representar a soma dos termos numéricos, eu usei o termo x1, x2, xn. E por que xn? Porque depende do número de elementos que você tem. Então, nós temos, nesse conjunto, a gente tem 4 elementos. Então, eu vou ter 4 valores. 1, 2, 3, 4. E o meu N
representa o número de termos. Neste caso, nós temos o número de termos igual a 4. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês. Calculem a média. Vai o tempo aí para vocês. E aí, tranquilo para calcular essa razão? Que desta razão a gente obtém a média aritmética simples? Vamos lá. Somando as parcelas do numerador, nós temos 43. 43 dividido pelo meu conjunto 4, que era o número de elementos que eu tinha. Nós obtivemos 10 inteiros e 75 centésimos. Do quê? Da média de palavras entre os 4 itens. Em relação ao número de letras por palavra e a frequência absoluta delas no texto do artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, obtemos a tabela a seguir. Como assim? De onde você tirou essa tabela? Observem aqui. É uma tabela sobre o número de letras por palavra. Então, número de letras. Então, aqui na primeira linha dessa tabela, eu tenho uma letra, 2 letras, 3 letras, até o máximo de letras que eu tinha de possibilidade dentro naqueles 4 itens. Então, 15 letras. Não tinha superior a 15 letras. A frequência absoluta. O que seria a frequência absoluta? O número de vezes que aconteceu de ter palavras com uma letra. Então, voltando lá. Vocês viram lá que tinha com uma letra 9, 2 letras 4. Vamos verificar aqui. Uma letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nos itens, tem 9 palavras com uma letra. Lá no item não estava dizendo 4 palavras e 2 letras? Então, lá, ó, 2 letras, 1, 2, 3, 4. Então, não vou verificar todas elas, a gente já verificou a de 9 e 4. Então, as demais, confiem em mim, são essas mesmo. Então, neste momento, jogo rápido. Indique a mediana desta tabela. Vai um tempinho aí para vocês. Conseguiram? Lá no início da aula eu relacionei a palavra mediana com o termo central. Peraí, então é só o centro disso? Vamos dar uma olhadinha. Para obter a mediana de um conjunto de valores, organize os valores em ordem crescente ou decrescente. Observem aqui que os valores obtidos, a frequência absoluta, não está nem em ordem crescente ou decrescente. Então, primeiro passo, organizar isso em ordem.
Se o número, depois que você organizou, se o número de termos for ímpar, então a mediana será o termo do meio. Ah, mas se ele for par, você vai pegar os dois valores e fazer a média aritmética. Você vai somar os dois, são dois termos que estão no centro. Então você pega esses dois valores, soma e divide por 2. Número de letras por palavra agora organizado em ordem. Eu poderia fazer crescente ou decrescente. Então, se vocês observarem, esse era o número de frequência de palavras que nós tínhamos com uma letra, com 9 letras, com 5. Organizadas elas, eu vou localizar o meu centro. Observem que eu tenho 3, 6, 7 elementos à esquerda dele. Eu tenho 3, 6, 7 elementos à direita dele. Então, o valor da mediana corresponde a 3. Jogo rápido. Indique a moda referente a esta tabela. Porém, eu vou dar umas dicas para vocês. Em estatística, dado um conjunto de dados, em geral qualitativos, chamamos de moda o elemento desse conjunto que tem a maior frequência absoluta, ou seja, o elemento que mais aparece no conjunto. Depois dessa dica, agora é com vocês. Indique a moda referente a esta tabela. Vai um tempinho aí para vocês. E aí, conseguiram observar qual é o elemento que mais aparece nessa sequência de número de letras? É o 1, né? Então, o número de letras que apresentou a maior frequência absoluta foi de uma letra. Portanto, o valor da moda corresponde a 1. Proposta 2. O gráfico mostra o resultado da venda de 4 modelos de celulares de uma mesma marca, por uma determinada loja. Qual foi o preço médio em reais dos celulares vendidos nesse ano? E aí, o que nós temos aqui no gráfico? Nós temos o número de aparelhos vendidos, né? Percebam que o espaçamento entre eles foi usado de 500 em 500. Isso na vertical. Na horizontal, que dados nós temos? O preço em reais, 800, 1.400, 1.700 e 1.200. O que a gente observa aqui em relação a essas vendas? Que 800, o celular de 800 reais é o que foi mais vendido. O celular de 1.400 foi o segundo mais vendido. Poxa, mas o segundo mais vendido não faria sentido ser o mais barato? Nem sempre. Às vezes a gente também tem que verificar o que o consumidor está buscando. Está buscando um equilíbrio entre valores e benefício. O termo custo-benefício. Então nós temos, seguindo aqui, o terceiro mais vendido, no valor de 1.700, e o quarto mais vendido, 1.200. Tá, mas foi solicitado algo sobre, falou em média, né? Lá no enunciado, qual foi o preço médio em reais? Então, retornando lá, temos esses valores dos preços ofertados. Porém, a quantidade da venda não é constante.
Então, não basta calcular o quociente entre a soma dos valores ofertados pela quantidade de modelos para obter um valor médio das vendas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Neste caso, se trata do quociente entre a soma dos produtos resultantes em relação a cada item. Preço vezes quantidade. Pela quantidade de celulares vendidos. Como assim? Olhem lá. Nós não tínhamos o preço de R$800? Quantas unidades foram vendidas dela? 2.500. Então, nós temos a relação de cada item. Preço versus quantidade. Versus não. Preço vezes quantidade. Aqui, do primeiro item. Mas, é só esse item? Não, teve o celular de 1.400, que foram vendidas 2.000 unidades. Teve o celular de 1.700, 1.500 unidades. O celular de R$1.200, 1.000 unidades. Então, o que eu tenho que fazer ali, ó? Trata-se do quociente. Quociente, o que é? O resultado de uma divisão. Entre quem? A soma desses produtos resultantes. Então, eu resolvo cada produto desse, somo esses produtos resultantes e divido por quem? Pela quantidade de celulares vendidos. Mas não foram vendidos 2.500, não foram vendidos 2.000, foi vendido a soma dessas 4 parcelas. 2.500 mais 2.000 mais 1.500 mais 1.000 unidades. Calculem aí o preço médio das vendas desses celulares. Vai um tempinho aí para vocês. E aí, usaram a calculadora? Conseguiram tranquilamente manipular os fatores, primeiro o produto resultante desses fatores, depois somá-los e depois dividir pela soma do denominador? Me acompanhem aí, como que eu fiz. Então eu peguei lá 800 e multipliquei por 2.500. 2.500. E consegui 2 milhões. Ah, mas e daí para representar tudo isso? Muito zero, né? Então eu optei pelo seguinte. Optei em usar notação científica. 2 milhões eu posso representar por 2 inteiros, porque na notação científica a gente utiliza entre 1 inteiro e 9 inteiros, então 2 inteiros. E quantas posições a gente tinha lá de zeros? 6, né? Então é a mesma coisa que eu multiplicar 2 por 10 elevado a 6. Aí o outro,
Vocês não obtiveram 2.800.000? Então, eu coloco lá 2. 2,8. 2 inteiros, tá? Só que aqui a potência vai ser 10 elevado a 6. Observem que todas elas 10 elevado a 6. Por quê? Vocês obtiveram 2.550.000, 1.200.000. Então, essa é uma forma de representação até para não se perder. Aí vocês tinham que fazer o quê? Com esses resultados? Somar, correto? Observem que aqui no denominador eu já fiz a soma. Então, falta somar os elementos superiores. Mas observe o seguinte, quem é comum às 4 parcelas? Não é a potência de 10 elevado a 6? Então, eu vou repetir ela. Ela é comum, 10 elevado a 6. E o que eu faço com o resto? Eu somo a parte dos inteiros. 2 inteiros e 8, 2,8, 2,55 e 1,2. Facilita na hora dos cálculos. 8,55 vezes 10 elevado a 6. Observe mais um item. Eu escrevi já o denominador em notação científica. Então, não era 7.000? Então, inteiro 7. O inteiro 7. Vezes, quantos zeros eu tenho? Quantas posições à direita? À direita do 7 eu tenho. Não é 3 posições? Então, 10 elevado a 3. Daqui nós temos o quê? 855 dividido por 7. Como assim? 855 dividido por 7. Então, eu fiz o seguinte. Não era 8,55? Então, eu escolhi 855 como inteiro. Eu não mudei a minha posição da vírgula 2 casas à direita. Então, o que acontece com o expoente da potência? Ele reduz 2 posições. Ele era 6, passou a 4. Para quê? Para que eu possa trabalhar essa divisão de forma mais confortável do que utilizando o número decimal, a representação decimal. Daqui eu obtenho 122 inteiros, vírgula 14. E na potência? A regra de divisão da potência é a seguinte: repete a base na divisão, subtrai os expoentes. 4 menos 3, eu tenho 1. Daqui, como que eu faço? Não é uma posição? Então, você vai mudar a posição da vírgula, uma posição para a direita, vai aumentar. E por que aumentar? Porque é positivo e é multiplicação. Então, aumenta o valor. Você não tinha 122 inteiros? Então, agora você passa a ter 1.221 inteiros. Como a gente está tratando de moeda, né, monetário, 2 posições. Então, essa segunda posição eu completo com 0. Só que isso é um valor aproximado. Ok. Mas tinha um jeito mais fácil de fazer. Como assim, professora? Isso daqui eu fiz utilizando tanto a calculadora quanto notação científica. E para isso eu também preciso lembrar as regras de potenciação. Porém, se vocês têm a calculadora na mão, olha como eu posso fazer isso de maneira mais simples. Trago aqui para vocês. Então lá, eu tenho 8.550.000. Olha aqui. Como assim 8.550.000? Por causa das 6 posições. Vou dividir por quanto? Por 7.000. E resulta em 1.221,42. Ou R$ 1.221,42. O que nós fizemos agora? Acabamos de fazer com os valores dos celulares, né? A gente fez a média aritmética ponderada. E como se faz isso? Para calcular a média aritmética ponderada, consiste em multiplicar cada valor do conjunto pelo seu peso, somar todos esses resultados dessa multiplicação e, por fim, dividir o valor obtido pela soma de todos os pesos. Então, aqui eu representei lá anteriormente esses pesos, o que eram? Era a quantidade de celulares vendidos, correto? Aqui eram os valores dos celulares, multiplicado pela quantidade de celulares vendidos. O valor do celular multiplicado pela quantidade de celulares vendidos.
Então, nós temos a seguinte representação. Esse x1, x2, até xn são os termos numéricos. E quem representa P1, P2 até Pn? Porque eu não posso, na forma geral, eu não posso determinar, não, são 4 elementos. No nosso conjunto anterior, da situação anterior, eram 4, né? Aqui o N significa até o número de termos que você tiver. Quantos pesos respectivos em relação a esses termos numéricos você tiver. Então, essa é a média ponderada. Trago aqui para vocês um texto. O título do texto é O Editor e a Média. Em dezembro do ano passado, um amigo, que é editor, pediu-me que o ajudasse na solução de um problema. O custo de reimpressão de um livro depende de 2 fatores: papel e gráfica. O gasto com papel representa 60% daquele custo e as despesas com gráfica, os restantes, 40%. Exemplificando, se na ocasião a reimpressão de um livro custasse 10 mil, então esse 60% corresponde a 6 mil. Seriam devidos ao papel. E os 40% de 10 mil representa 4 mil, que seria referente à gráfica. Disse-me ele ainda que, no prazo de um ano, o preço do papel havia subido 25,9% e os custos da gráfica 32,5%. O seu problema era saber de quanto deveria subir o preço do livro. Este é um exemplo prático e simples e interessante de aplicação do conceito de média ponderada. Os pesos dessa média são as porcentagens com que cada uma das duas componentes, papel e gráfica, pesam no custo da reimpressão do livro. Portanto, o aumento do preço do livro deve ser calculado assim. E continua o texto. A minha proposta é a seguinte: qual seria a possibilidade de cálculo apresentado no texto? Então, veja, foi um trecho que eu não trouxe para vocês, mas ele, no final, fala: portanto, o aumento do preço do livro deve ser calculado assim. Então, ele faz uma possibilidade de cálculo. Então, eu quero saber o quê? Só para relembrar no texto. Eu tenho o custo do papel, que corresponde a 60% do custo. Eu tenho o custo com a gráfica. Então, esses custa 40% em relação ao preço do livro. O aumento no papel foi de 25,9% e da gráfica 32,5%. Então, a partir desses dados levantados no texto, neste caso, se trata do quociente entre a soma dos produtos resultantes em relação a que item? Aumento versus custo. Quociente é a divisão pelo custo integral. Então, nós temos essa relação aqui. Então, não é o aumento? Ele não sofreu um aumento de 25,9%? Qual é o custo? 60% em relação ao papel. Então, 60%. Então, custo vezes aumento. O custo da gráfica é 40, vezes o aumento, 32,5. Então, produto resultante daqui, nós vamos somar e depois dividir pelo custo integral. O custo integral, percebam o seguinte, é 60 mais 40, que corresponde a 100, que é o todo, o custo do livro. Então, agora é com vocês. Jogo rápido. A partir do que a gente já construiu, qual seria o aumento do preço do livro? Vai um tempo aí para vocês.
seguiram a ordem? Primeiro o produto, depois a soma no numerador. Então, vamos lá. O primeiro produto, eu tenho o produto resultante desses dois fatores, eu tenho 1.554. O produto resultante desses dois fatores, eu tenho 1.300. Somando eles, 2.854, dividido por 100. Nesse momento, eu orientei vocês a utilizarem calculadora. Mas se não tivesse calculadora, como que eu poderia dividir por 100? Quando você divide por 100, você não está lendo 2.854 centésimos, então duas posições. Então, o meu inteiro está aqui, duas posições. Uma, duas. À esquerda. Então, eu tenho 28,54% de aumento no custo do livro. Trago para vocês agora a proposta 4 do Enem. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, eu trago esse quadro para vocês. Então, sempre intercalados. Então, dia 1, pulo o dia 2, eu vou para o dia 3. Dia 5, 7, 9, 11, até o dia 29. Foi aferido, né, foi medida as temperaturas. Foram feitos os registros. Então, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais. Então, o que foi solicitado nessa atividade? E eu estou agora solicitando para vocês, né? Que, dado essa tabela, essas medidas, esses registros, vocês calcularem os valores da média, o que seria a média? A média aritmética, da mediana e da moda. Então, a partir desses dados no quadro, calcule a média, mediana e a moda. Mas antes de eu dar o tempinho, vamos lembrar. A média aritmética seria a soma de todos esses valores dividido pela quantidade de valores que você somou. A mediana seria o centro, o número central. E a moda seria a que aparece com maior frequência. Então vai um tempinho aí para vocês.
E aí, deu muito trabalho essa tabela? Então vamos lá. Questão da mediana. A mediana a gente precisa que esteja em ordem crescente ou decrescente. Então eu optei, antes de fazer a média aritmética, já dar uma organizada nesses valores aqui. Então olha como ficou a organização. Eu optei novamente fazer de forma crescente. Então eu peguei o menor valor, verifiquei quantas vezes ele apareceu, repeti ele, tem que aparecer todos. Ah, mas é o mesmo. Não, tem que aparecer todos, né? O 18 apareceu 2 vezes, o 20 apareceu 3 vezes. Então aqui, nessa observação, eu já consigo até responder a questão da moda, que é o qual que aparece com maior frequência. Mas vou deixar daqui a pouquinho, eu volto nessa coisa da moda. Então vamos ver a questão da média aritmética. Então para calcular essa média aritmética simples, então eu vou somar todas essas temperaturas, todas essas parcelas e multiplicar pelo número de vezes que elas apareceram. Então, observe o seguinte, eu já fui agrupando para facilitar. Ah, mas você está usando calculadora? Mesmo usando a calculadora, é muito fácil a gente se perder nessas anotações, né? Então, não adianta ter o equipamento se você também não se organiza ou também não sabe utilizar a ferramenta. Então, observem que o 13,5 apareceu 4 vezes. Então, 4 fatores de 13,5, 2 fatores de 18, 3 fatores de 20. Ué, mas você inverteu a questão dos fatores? Lembre-se, é propriedade comutativa a multiplicação. Então, eu fazer 20 vezes 3 ou 3 vezes 20, mesma coisa. Então, resolvendo esses fatores, né, que se repetiram, somando todos os termos do meu numerador, eu obtenho 255. E o meu denominador é 15. Por que 15? 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15 elementos. Então, a média, 255 dividido por 15, a gente obtém 17 graus Celsius. E o outro item que foi solicitado, não foi a mediana? Lembra que eu falei assim, já vou organizar em ordem crescente ou decrescente? Neste caso, crescente. E eu localizo o ponto central, a medida, o valor central. Valor central. Esse valor central, quando é ímpar, ok, é o do centro. Neste caso, é ímpar. Então, quem está no centro? 18. Ah, como assim? Olha quantos elementos tem aqui. 3, 6, 7. 3, 6, 7. E se não fosse ímpar? Você pegaria os dois valores, se desse par, uma quantidade par, então tem 2 valores no centro, você soma eles e divide por 2. E a moda? Não é o de maior frequência? Então, quem apareceu com maior frequência? 20 foram 3, 18 foram 2. Então, 13,5 apareceu 4 vezes. Então, a medida na moda, neste caso, 13,5 graus. Então, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a 17 graus Celsius, 18 graus Celsius e 13,5 graus Celsius. E se fosse uma questão que não tivesse calculadora? Observem o seguinte, qual que deu mais trabalho para fazer? Prova do Enem, correto? Qual que deu mais trabalho? Média aritmética. Mas observe aqui os valores da média aritmética. Tudo 17. Então, se fosse uma questão de prova, questão de tempo, e você muitas vezes não é permitida a calculadora, então você já descartaria calcular a média aritmética que deu mais trabalho. Já selecionaria que era 17. E faltava você só verificar o quê? A mediana e a moda. Então, encerrando a aula de hoje, o que vimos hoje? Compreendemos medidas de tendência central. Interpretamos listagens, quadros, tabelas e gráficos. Utilizamos o raciocínio estatístico para a compreensão da realidade estudada. Até a próxima.